as alterações climáticas são hoje uma situação muito séria. Nós assistimos ainda recentemente aos incêndios gigantescos na Rússia e no Canadá, país onde dificilmente esperaria que ocorressem fogos com estas dimensões, a que se associa agora as cheias com consequências trágicas do centro da Europa, Alemanha e Bélgica principalmente. Portanto, esta é uma realidade para a qual todos temos que contribuir para evitar maiores tragédias antes que elas venham a ocorrer. E precisamente por isso, neste quadro, a perspectiva de luta pela eficiência energética é essencial em ordem ao combate às alterações climáticas. E precisamente por isso nós contamos neste âmbito com o apoio do Fundo Ambiental nesta webinar para poder explicar o que se verifica nesta sede e temos por isso hoje o privilégio de contar com a diretora do Fundo Ambiental, a doutora Alexandra Carvalho, que nos irá então apresentar todas estas regras que a partir de agora teremos que observar relativamente aos edifícios. Doutora, mais uma vez agradeço muito o facto de ter aceito o nosso convite e vou já dar-lhe a palavra. Queria dizer que questões que queiram colocar poderão ser respondidas no fim. Sugiro que utilizem o chat ou o bate-papo, como se quiser, que aparece na plataforma Zoom e que, portanto, permitirá depois as pessoas responderem e, portanto, poderão desde já começar a colocar as questões por escrito nesse âmbito e, no fim, procurar-se-á então dar uma resposta a todas estas questões. Mais uma vez agradecendo à doutora Alexandra Carvalho a sua disponibilidade. Tem a palavra agora e muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Antes de mais, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer. É com prazer que o Fundo Ambiental está aqui para apresentar a segunda edição do Programa de Apoio aos Edifícios Mais Sustentáveis, a edição de 2021. Agradeço muito à Associação Lisboense de Proprietários este convite. Estou acompanhada neste webinar pelos meus colegas, a doutora Ana Salgueiro, do Fundo Ambiental, e o engenheiro Paulo Libório, da ADEN. A ADEN tem sido, desde o início, desde a primeira edição, uma parceira fundamental e um parceiro de excelência em levarmos a cabo este programa, que tem sido um sucesso. Eu já vou falar um pouco mais disso. Portanto, agradeço muito a presença também do engenheiro Paulo Libório nesta sessão. Agradeço muito, mais uma vez, também o convite para aqui estarmos. É com um grande prazer que o fazemos. Vamos partilhar então um pouco da nossa experiência. Antes de mais, vamos tentar compartilhar o PowerPoint. Penso que já estão a visualizar. Muito bem. Portanto, como eu vou aproveitar esta... Não estou a conseguir passar os slides, deixem ver. Muito bem. Eu vou aproveitar esta sessão e porque estivemos aqui o ano passado a apresentar a primeira edição, eu vou aproveitar esta sessão também para fazer, porque acho útil, fazermos um ponto de situação daquilo que foi a anterior edição, a edição de 2020, que, como sabem, não terminou logo em 2020 porque tivemos que prolongar dada a sua adesão, dado o seu sucesso. Enfim, pronto, o Programa de Apoio aos Edifícios Mais Sustentáveis, a primeira edição, surgiu no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, que compreendeu um conjunto de medidas para estimular a economia e minimizar os impactos económicos e sociais decorrentes da pandemia, do Covid. De facto, o programa surge no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, mas tem como objetivo, como o Sr. Professor referiu, contribuir para os objetivos nacionais e internacionais da descarbonização através do apoio a soluções para a melhoria da eficiência energética e hídrica dos edifícios. Foi inovador na sua abordagem. O programa, de facto, teve no cidadão comum o aliado perfeito no combate à pobreza energética das suas habitações e tornando-o num agente ativo no caminho da sustentabilidade. Portanto, nós lançámos a primeira edição e tivemos aqui a apresentá-la o ano passado, em setembro, com uma dotação inicial de 4,5 milhões de euros e no final do primeiro mês pagámos os primeiros 100 beneficiários no valor de 200 mil euros.
Esta dotação de 4.500.000 esgotou-se nos 3 primeiros meses, portanto, a 14 de dezembro esgotámos a dotação e nessa mesma data foi decidido e comunicado pelo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática que a data limite para a submissão das candidaturas seria 31 de dezembro e nós iríamos proceder a um reforço de verba para que todas as candidaturas submetidas até 31 de dezembro e consideradas elegíveis fossem financiadas. E foi isso que aconteceu, portanto o reforço da verba da primeira edição deu-se logo no início de 2021, com mais 5 milhões de euros, e no passado dia 7 de julho demos por terminada a primeira fase deste programa e o balanço foi este, em números, o sucesso desta primeira fase, por assim dizer, em números. O que é que tivemos? Tivemos quase 7.000 candidaturas recebidas em menos de 4 meses, absolutamente incrível. Destas candidaturas, 5.021 foram consideradas elegíveis, mais de 50% dessas candidaturas foram dos distritos de Braga, Porto, Setúbal e Lisboa. Das 6 tipologias disponíveis, que estavam disponíveis no aviso, a tipologia 3, sistemas de aquecimento e arrefecimento de ambiente e de águas quentes sanitárias, foram aquelas que reuniram maior procura, com uma grande aposta na instalação de bombas de calor e sistemas solares térmicos, e em média o Fundo Ambiental apoiou cerca de 1.800 euros por candidatura. O programa, como sabem, e como o Sr. Professor também já deu aqui uma primeira indicação, de facto este programa assenta nas 3 dimensões da sustentabilidade. Portanto, pretende-se que este programa tem benefícios económicos, sociais e ambientais. Com o apoio à instalação de soluções mais eficientes nas suas habitações, foram realizados investimentos superiores a 20 milhões de euros, que levaram a uma redução na fatura anual na ordem dos 2 milhões de euros, o que se traduzirá em mais de 5.000 toneladas de carbono evitadas anualmente. Estes números que nós apresentamos aqui ainda são obviamente estimativas, nós estamos agora a preparar o relatório final da primeira edição deste programa, mas estou certa que estes números vão com certeza, estas estimativas vão se confirmar no relatório final do programa que iremos também partilhar mais tarde. Ora, inspirados pelo sucesso da primeira fase, o que acabámos de ver, e motivados também pela experiência muito rica e muito intensa adquirida em 9 meses de gestão deste programa, chegámos então assim à edição de 2021. A edição 2021 que nos traz algumas novidades. E as novidades são, esta edição de 2021 decorre já de investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência, que identifica a aposta, o tão conhecido já PRR, que identifica a aposta na eficiência energética dos edifícios como uma prioridade da recuperação económica, alinhada com a transição climática, de acordo com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. De facto, os edifícios, a ineficiência dos edifícios são responsáveis por muitas emissões que podem ser evitadas. Este programa enquadra-se, entre outros, na Iniciativa Europeia Vaga de Renovação, especialmente dedicada à renovação dos edifícios e que visa abordar as atuais baixas taxas de renovação em toda a União Europeia, além de fornecer uma estrutura para que a renovação desempenhe um papel fundamental no apoio a uma recuperação verde e digital. Em contexto nacional, esta fase do programa vai continuar a contribuir para as metas do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e para a estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios. Ora bem, lançado no dia 22 de junho, com uma dotação disponível de 30 milhões de euros, proveniente da dotação afeta ao investimento componente eficiência energética em edifícios residenciais, já como eu disse do PRR, vamos então continuar no caminho de tornar os edifícios em Portugal energeticamente mais eficientes. Partilhar convosco que, e nestas primeiras semanas de gestão deste programa, a adesão continua a ser enorme. Em pouco mais de 20 dias foram submetidas mais de 11.100 candidaturas,
Aliás, eu posso dizer que o número de hoje, atualizado à data de hoje, porque toda esta informação, aliás, vocês podem encontrar no site fundamental, atualizada, neste momento já ultrapassámos as 12.000 candidaturas, e mais isto representa em média cerca de 530 candidaturas por dia. No passado dia 8 de julho, portanto 3 semanas depois do programa ser lançado, fizemos o pagamento do primeiro lote de candidaturas, financiámos 113 candidaturas consideradas elegíveis, no valor global de 180.000 euros. De facto, queremos, no fundo, também aqui, corresponder à grande adesão dos cidadãos com uma rapidez, com um rápido pagamento das suas candidaturas, uma rápida análise, um rápido caminhamento. Neste momento, na análise de candidaturas, temos a colaborar connosco, eu não disse isto logo no início, nesta edição, temos também a colaborar connosco o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, cumpro aqui uma palavra também para esses nossos parceiros. Seguindo a lógica daquilo que foi a primeira edição, a fase 2 prevê então o financiamento de medidas que promovam a reabilitação, a descarbonização, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a economia circular, contribuindo para uma melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios. Com as medidas a apoiar neste âmbito deste programa, da segunda e da fase 2, a nossa meta é reduzir em 30% o consumo de energia primária nos edifícios intervencionados. Qual é o âmbito? Mais uma vez, e como aliás à semelhança da outra edição, este programa dirige-se a todo o território nacional. Podem concorrer a este programa pessoas singulares, proprietárias e coproprietárias, ou cabeça de casal de herança indivisa, que sejam proprietários de edifícios de habitação existentes, unifamiliares, bem como edifícios multifamiliares ou as suas frações autónomas, construídos e licenciados para habitação até 31 de dezembro de 2006, inclusive. Mas, e aqui surge a primeira novidade desta edição, os edifícios construídos e licenciados após 31 de dezembro de 2006 e até 1 de julho de 2021 são potenciais beneficiários, mas sobre este enquadramento exige uma explicação um bocadinho mais detalhada que eu darei em frente. Qual o valor do nosso apoio? Deste apoio, já disse, são 30 milhões de euros. Vamos apoiar até 85% do valor limite de cada uma das tipologias previstas no incentivo. O IVA não está incluído. A comparticipação, se lembram, no anterior aviso era de 70%, este ano vai ser esta edição vai ser de 85%. A recepção das candidaturas decorre desde 22 de junho, desde a data em que o programa foi lançado, e vai decorrer até 30 de novembro de 2021 ou até à data em que seja previsível esgotar a dotação prevista, e isso será por nós anunciado em devido tempo, se for caso disso. O que vamos apoiar? O que é que apoiamos? Vamos apoiar, à semelhança do anterior programa, contamos com as mesmas 6 tipologias, e então temos janelas eficientes de classe A+, isolamento térmico com ecomateriais ou materiais reciclados, o que inclui coberturas, pavimentos exteriores e interiores, paredes exteriores ou interiores, sistemas de arrefecimento e aquecimento do ambiente e de águas sanitárias, a partir de energia renovável, de classe A+ ou superior. Estamos a falar de bombas de calor, sistemas solares térmicos e caldeiras, painéis fotovoltaicos, estamos na quarta, painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável para autoconsumo. Quinta tipologia, intervenções que visem a eficiência hídrica, instalação de equipamentos mais eficientes. Estamos a falar de torneiras, chuveiros, autocolismos com dupla entrada de água potável e não potável, fluxómetros, redutores de pressão e reguladores de caudal. E a sexta tipologia, intervenções com incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base natural, fachadas, coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática. Temos ainda estas 6 tipologias, portanto, que são as mesmas do anterior, mais 2 novidades. Portas de entrada, vamos cofinanciar a instalação destas soluções, e projetos de recolha de águas pluviais.
é outra das novas soluções a apoiar nesta fase 2. A par destas novidades, vamos também possibilitar ao candidato a opção do acompanhamento técnico e certificação energética do imóvel intervencionado durante e após a execução de uma ou mais tipologias do seu projeto. Como eu disse há pouco, e ao contrário como eu disse há pouco, nós este ano, nesta edição, vamos apoiar também imóveis, os edifícios construídos e licenciados após 31 de dezembro de 2006 e até 1 de julho de 2021. Portanto, são potenciais beneficiários. Isto significa que vamos chegar a um público mais alargado. Eu atrevo-me a dizer que poderemos chegar quase até 100% do edificado habitacional em Portugal. O compromisso desta fase 2 é de facto para esses edifícios construídos e licenciados até 31 de dezembro de 2006, portanto aí vamos cofinanciar as 6 tipologias, as 6 e mais 2 tipologias que eu apresentei como novas. Os edifícios construídos e licenciados entre 31 de dezembro de 2006 até 1 de julho de 2021 verão cofinanciadas as intervenções no âmbito das tipologias 3, 4, 5 e 6. Em ambos estes cenários, portanto, para ambos os edifícios, ou os edifícios construídos e licenciados nestes 2 limites temporais, está previsto o cofinanciamento do perito qualificado para o serviço de acompanhamento técnico e certificação energética. Os limites máximos por candidato. Antes destes limites máximos, antes de falar nos limites máximos, dizer-vos que vamos contemplar as despesas feitas desde 7 de setembro de 2020. 7 de setembro de 2020 foi a data em que lançámos o primeiro aviso. Nós tivemos muitos cidadãos que se dirigiram a nós a dizer que não tinham pedido, que tinham feito as obras, que não tinham tido tempo para apresentar as candidaturas até 31 de dezembro, e vamos então, nesta fase, desde que a fatura tenha data, a despesa tenha sido feita a partir de 7 de setembro, vamos também cofinanciar, obviamente, desde que não tenham sido cofinanciadas na primeira fase. Mantivemos os limites por candidato, cada candidato está limitado a um incentivo total máximo por edifício unifamiliar ou fração autónoma de 7.500 euros. No caso de um edifício multifamiliar, ou seja, de um prédio, o limite é de 15.000 euros. Introduzimos, no entanto, alguma flexibilidade. E qual foi essa flexibilidade? O candidato pode submeter várias candidaturas para as mesmas tipologias ou tipologias diferentes, no mesmo edifício ou em edifícios distintos e em diferentes momentos até esgotar o limite máximo. E mesmo os candidatos da fase 1 podem voltar a candidatar-se com a mesma tipologia desde que não tenham esgotado os limites. Esta flexibilidade, estamos em crer e estamos a perceber que sim, permite ao candidato, ao potencial beneficiário, fazer a gestão do seu investimento ao longo do tempo. Quero ainda dizer-vos que uma outra novidade é que nós tentamos e estamos que toda a comunicação entre o Fundo Ambiental sobre este aviso, sobre este programa, seja feita através do e-balcão. O e-balcão podem aceder através do nosso site e aqui podem esclarecer todas as vossas questões. Tem lá também um número de telefone, que também está disponível para o atendimento, de modo, no fundo, a concentrar toda a comunicação sobre este programa numa única ferramenta. Enfim, até agora, só partilhar um pouco de que o programa continua a ser um sucesso. Estamos a trabalhar no sentido de correspondermos também àquilo que tem sido a adesão, e é de facto um desafio, porque no início, na primeira semana, entraram cerca de 7.000 candidaturas e, como imaginam, tínhamos muitas questões para responder, eram muitas as dúvidas, portanto há aqui um compasso de espera até também para as equipas se adaptarem e a ganharem ritmo, mas eu penso que neste momento está tudo a correr, não diria em velocidade de cruzeiro, mas quase. Vamos procurar continuar com o ritmo bastante e queremos acelerar o ritmo
de pagamento às pessoas, porque sabemos que as pessoas fizeram um investimento e querem, no fundo, e querem também que o seu investimento tenha retorno, e esperamos dar uma resposta rápida. E, portanto, dizer-vos que, mais uma vez, agradecer muito o convite para aqui estar, e estamos completamente disponíveis para responder a quaisquer perguntas que haja. Eu poderei também, desde já, poderemos também disponibilizar esta apresentação depois para facultarem aos interessados. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos à doutora Alexandra Carvalho a exposição que apresentou. Conforme tínhamos combinado, abriremos agora um pequeno período para questões, sendo que tenho aqui uma no chat relativamente de Mário de Figueiredo, dizendo que tem uma casa de férias, segunda habitação na Figueira da Foz, que está a recuperar e que já instalou um painel solar termosifão, que ainda está a pagar em prestações, bem como uma salamandra à lenha. A casa está em equipamentos e, portanto, não requereu ainda o certificado energético. Pergunta se é elegível para este fundo. Essa é a primeira questão. Boa tarde a todos. Paulo Libório, portanto, da ADN. Como a doutora Alexandra disse, enunciou no princípio da apresentação, e o professor doutor também, portanto, a ADN está aqui para apoia o fundamental, nomeadamente nas questões técnicas. E é nesse âmbito eu vou então responder aqui a esta questão em particular. Portanto, o senhor, com esta questão, diz que tem uma casa de férias, uma segunda habitação, terceira habitação, quarta habitação, uma habitação só. Isto financia ou procura financiar todas as casas. Como disse no seu início da sua intervenção, o que se pretende aqui realmente é que o nosso parque edificado seja mais eficiente e caminhe para o carbono zero antes de 2035, que era o ideal. Pronto, vamos fazer o possível por isso é que estamos a intervir nesta área. Portanto, e aqui sendo um dos requisitos que tem, ou apenas o requisito tem, é que seja ocupada a casa. Portanto, primeira ou segunda ou terceira, tudo é financiado. Portanto, pode-se financiar para essas casas. Portanto, não há cá o facto da obrigação de eu viver naquela casa. Portanto, a casa é minha e pode ser melhorada. Portanto, isso entra. De repente, depois, continuando a questão, percebi que, e bem, que já fez uma série de investimentos, mas que não tem o certificado energético. O certificado energético é indiferente de ter ou não ter esse certificado energético. O que aqui visa é apoiar as tipologias de operação, aquelas de 1 a 6 que foram explanadas pela doutora Alexandra, que já vêm da primeira fase, aqui com algumas diferenças ou melhorias na segunda fase, em que abrangemos mais situações, nomeadamente aquela da questão do aproveitamento de águas pluviais. Relativamente ao certificado energético, não há nenhuma obrigação. O que há nesta segunda fase é, se o candidato precisar de apoio técnico no preenchimento da candidatura, ou mesmo no caso de querer reverter a sua casa ou justificar as evidências fotográficas, etc., pode utilizar o certificado energético. E aqui é que aparece o certificado, pode utilizar. Portanto, o que nós financiamos, ajudamos, apoiamos, é as tipologias de operação. Agregadas a elas, pode vir, neste caso, acompanhamento técnico mais certificação energética. Quer dizer, agregadas, não pode vir a candidatar-se simplesmente só para fazer a certificação energética. E, como é óbvio, portanto, não é obrigatório fazer a agregação do certificado energético na candidatura. Pode utilizar a partir à sua informação muito útil que tem. Portanto, acho que de alguma forma já esta questão fica esclarecida, correto? Sim, perfeitamente. Muito bem. Há uma outra questão que está aqui, que é saber se o programa prevê apoios à reabilitação de fachadas de prédios, se for utilizado tipo de técnicas ou materiais sustentáveis. Não sei qual é a resposta. Sim, claro que sim, que apoia. Nós temos a tipologia 2. A tipologia 2 prevê a intervenção de isolamento de soluções com isolamento térmico nas fachadas, nos pavimentos e nas coberturas. Portanto, e aí enquadra-se que realmente essa possibilidade de podermos financiar
esse tipo de intervenção, com a ressalva óbvia que nem todas as soluções são apoiadas. Que apenas são as soluções com base de materiais eco, portanto, base natural, é que são financiadas, portanto, e as outras que não sejam não podem ser financiadas, portanto. Mas sim, não há nenhum problema, e claro que sim, que é para apoiar todas essas medidas, desde que sejam eco, não é? Muito bem. Outra pergunta, penso que a resposta fácil, se o limite de 7.500 euros por beneficiário é total ou por edifício ou fração, neste caso. É por candidato, portanto é um limite máximo por candidato. No caso de o edifício ser um apartamento ou uma moradia, são 7.500 euros, no caso seja um prédio inteiro, são 15.000 euros. Muito bem. Penso que isso ficou mais explícito na apresentação da doutora Alexandra com aquele esquema das casinhas. Mas sim, é por candidato, máximo. Depois a pergunta é, enfim, é relativamente se as empresas podem concorrer em edifícios de arrendamento para habitação. As empresas não podem concorrer. Pois, São só particulares, sim. Exatamente. E os proprietários das casas é que podem proprietários concorrer. das casas, sim. Exatamente. Empresas não. E, portanto, o condomínio também, teoricamente, não se poderá candidatar, só os proprietários. Não. Exatamente. Isso já é pergunta várias vezes. Aqui essa é uma questão que responderemos. Está claramente esta questão, que é muito interessante, e porque nós também gostaríamos de que as casas, os prédios todos fossem todos intervencionados num só, mas isto realmente queria dizer que apenas as casas, as frações autónomas, as moradias unifamiliares e os prédios na sua totalidade. Se vier aqui algum proprietário total, em que tem a casa as suas frações arredentadas, se o proprietário desse edifício total puder apresentar a candidatura, claro que sim, não há nenhum problema. Mas não é o condomínio que vai apresentar. Quem apresenta é o dono do edifício. Portanto, que seja claro. Portanto, sim, se for esta questão, assim. Mas não há condomínio. Há um dono do edifício e que quer intervencionar no seu edifício como um todo, e sim, aí consegue intervencionar no edifício todo. Portanto. Está-se aqui a perguntar se as candidaturas têm formulário próprio que se pode ser obtido informaticamente no site do Fundamental. Peço desculpa, eu não percebi a pergunta toda. A pergunta é se as candidaturas têm um formulário que possa ser enviado, obtido informaticamente no site do Fundo. Não, está um formulário, o link do formulário está disponível no site do Fundamental e é só através dessa plataforma que é possível fazer as candidaturas a este programa, sim. Poderão aceder via site do Fundamental. Exatamente, muito bem. Depois aqui uma pergunta é saber se a troca do telhado de um prédio é elegível. Não vejo problema sobre isso. Agora, uma moradia? É claro, não é clarinho, não acho que não há dúvidas. Cobertura 2.1 diz coberturas, tipologia 2.1 diz coberturas. Num prédio, se for só fração única, lá em cima também acho que é limpinho, não há problema nenhum. Agora, se tiver duas frações autónomas que estejam cobertas por essa cobertura, é uma questão de qual é a quantidade de área que a minha fração tem e capaz de identificar e qual é a quantidade de área que a fração do meu vizinho tem e que pode apresentar candidatura. Portanto, diria que sim, que não há limite nenhum em relação a essas situações. Por isso, já há aqui alguém a perguntar se como se candidatar a uma melhoria da cobertura do prédio comum, se não é possível o condomínio candidatar-se. Isso aí. Isso é uma questão muito interessante, mas lá está. Óbvio que agora vamos entrar aqui numa questão meramente jurídica. Se formos numa questão meramente jurídica, não ultrapassamos isso. Porque aquilo é a zona comum. Agora, se a zona comum e o edifício, aquela zona comum está a cobrir duas frações autónomas, que acho que é o caso for uma, ou mesmo se for uma, é um edifício. E ao houver por parte do candidato e por parte que eu acho que uma benfeitoria toda a gente vê com bons olhos, não é? E se entenderem que aquele senhor poderá se candidatar, o que nós solicitamos é o dono daquela propriedade apresente a candidatura e consiga cumprir com os requisitos que são solicitados, primeiramente CPU, para ver se é a propriedade daquela casa, e depois estão todos os requisitos especificamente
com a tipologia. Portanto, mas isto é uma questão de o prédio em causa verificar sim ou não se consegue se candidatar ou se pode se candidatar, porque já percebemos que o condomínio não pode entrar. Há aqui alguém que tem um prédio de arrendamento com vários andares com janelas de madeira e pergunta se o limite de subsídio de 1.500 euros para substituição das janelas é por fração ou pelo prédio. Primeira pergunta a isso é como é que está registado na CPU? O edifício é em propriedade total, sem divisórias independentes, suscetíveis de divisórias independentes, ou estamos a falar de um edifício em propriedade horizontal? Porque, consoante for isto que acabei de dizer, a diferença é muito grande. 7.500 em propriedade horizontal, para cada uma das frações, ou então, e apresenta cada dono daquela fração autónoma a sua candidatura isolada, não é? Portanto, única, ou então o edifício como um todo. O edifício como um todo, há de haver um proprietário e com certeza pode ter frações ou divisórias suscetíveis de utilização independente. Esse senhor proprietário único apresenta uma candidatura para o valor total daquilo que querem investir naquelas casas, naquelas frações, ou nas janelas, número total de janelas, portanto, ou mesmo por fração. Tem que ser bem justificado, a candidatura tem que ser bem apresentada para percebermos a que é que se está a candidatar. E é obviamente que é muito importante que a CPU esteja devidamente atualizada, não é? Para podermos perceber qual é o tipo de proprietário que está em causa. Mas o limite por janelas, também só complementando, é de facto 1.500 euros. Sim, esqueci de reforçar esta situação. Obviamente que as janelas estão sempre limitadas. Eu estava aqui preocupado em responder aos 7.000 ou aos 15.000, mas as janelas, claro, com uma ressalva muito importante, que há aqui a bondade deste aviso de vir já desde 7 de setembro, e mesmo aquelas candidaturas que eventualmente não conseguiram, porque o aviso teve que ser fechado, entrar na outra candidatura, mas vamos olhar para aquelas que já receberam e que apresentaram parte das janelas da sua casa. Se quiserem vir continuar neste aviso e para o remanescente das janelas da sua casa, podem também apresentar. Portanto, claro que a dotação, como é até 1.500 euros, se já recebeu uma parte do seu investimento na primeira fase, só pode receber uma partezinha, que é o limite entre o que já recebeu e os 1.500. Mas já esta boa nova, que acho que é muito bom, quer dizer, o candidato tem possibilidade de ainda melhorar a sua casa na mesma tipologia ou noutras tipologias, está bem? Muito bem. Há aqui também uma questão que se refere, no caso de fazer o esforço para melhorar a qualidade energética de um apartamento arrendado com janelas mais eficientes. Questiona se há o risco de não conseguir o apoio monetário e, portanto, se fazer um investimento pessoal que não seja remunerado no fim. É um receio que aqui alguém tem. Pois, por isso é sempre um risco, não é? Pois, e pois é, por isso é que existem regras, o regulamento é muito claro, se não conseguir tirar as dúvidas do regulamento, tem as orientações técnicas específicas e gerais, se não conseguir retirar ainda mesmo substituir dúvidas, poderá ainda recorrer ao e-balcão. O e-balcão tem duas formas, ou coloca a questão ao call center, a pessoas que estão permanentemente a atender o telefone e que estão brifadas com este tema e podem responder, ou então por escrito. A questão escrita tem sempre resposta também. Portanto, eu acho que isto depois depende da pessoa. Eu agora fico um bocado de dúvidas e isto tem que ser muito claro. Quem podem se candidatar não são arrendatários, são proprietários, está bem? E isto é uma questão que já é a segunda vez que a questão começa sempre, parece que há um arrendamento por trás, mas para ficar muito claro, a pessoa, o utilizador daquela casa vai beneficiar das benfeitorias que vão fazer lá em casa, mas só o proprietário é que pode, ou como proprietário, é que pode apresentar a candidatura, está bem? Muito bem. Uma pergunta que aqui se coloca é se a obra tem que já estar feita quando é submetida à candidatura, ou se pode ser feita previamente e depois qual o tempo, se faz sentido reservar ou não, relativamente ao risco que alguém aqui apresenta de se extinguir a disponibilidade do fundo e, portanto, enfim, essa questão. A obra tem que estar feita, concluída, e tem que enviar a fatura e recibo dessa obra e as evidências fotográficas do antes e do depois, portanto tem que estar tudo concluído. Eu queria só aproveitar para dar mais uma nota que, relativamente até à questão anterior e que serve também aqui para esta, e pegando exatamente nisto que realmente há um risco, porque também há regras e a ideia é que essas regras sejam todas cumpridas, mas também temos aqui este ano a flexibilidade
de se a candidatura for excluída, o candidato é notificado sobre as razões dessa exclusão e pode, obviamente, corrigir essas questões e voltar novamente a candidatar-se. Terá novamente uma nova ordem de submissão, um novo número, não reserva lugar, e portanto é uma nova candidatura, mas já há esta flexibilidade que na fase 1 não existia, portanto, mais uma oportunidade de conseguir obter o financiamento. Aqui também há quem pergunta se tendo um ateliê de arquitetura que compra e remodela apartamentos para venda, se pode candidatar-se. Isto será o caso, não sei se é uma empresa ou será o proprietário, por isso depende. Não percebi a questão, peço desculpa. A questão é esta. Tenho um ateliê de arquitetura, compro e ateliê. remodelo apartamentos para venda. Posso candidatar-me? Acho que está respondido, acho que há bocado respondemos a questão. Proprietários é que se podem se candidatar. Agora, se o proprietário pede àquele ateliê, faça tudo e apresente uma candidatura, isso já é uma questão entre o proprietário e o ateliê, não é? Que o fundamental não se opõe a nada, opõe apenas pretende... Mas este ateliê compra apartamentos para remodelar e depois vende. É proprietário. O ateliê é proprietário. Exatamente. Mas é empresa, não é propriedade, proprietário em singular. Ou seja, pode ser um arquiteto, não tenho a certeza. O arquiteto sim, a empresa do arquiteto não. Muito bem. A questão que se coloca aqui também é, se perguntam aqui qual é, perguntam se o inquilino pode apresentar a candidatura, isto já se respondeu que não é? É só o proprietário. Outra pergunta é qual o IVA pago na compra de janelas a mais e bombas de calor? Portanto, não sei se tem essa informação. Qual o IVA? O IVA que é pago nestes materiais, janelas a mais e bombas de calor. É indiferente ser 6% ou 23%, que acho que é onde quer chegar à questão, não é? Portanto, o financiamento ou o apoio, o incentivo, visa o valor apresentado sem valor do IVA incluído. Portanto, os 6 ou 23 é outras 3 questões que não, nesta segunda fase, não são assunto. Há aqui uma bondade, que eu acho que isso foi muito claro. Na primeira fase era 70% com valores com IVA incluído, e agora, em que aí era indiferente, mas eu não estou a responder à primeira fase, era indiferente, era o valor com IVA, mas aqui, uma vez que não se apoia o valor com IVA, o que se fez foi aumentar a dotação do apoio àquela candidatura, portanto passou de 70% para 85%, mas o valor, que isto é que importa, o valor que esteja identificado na plataforma, na candidatura, tem que ser o valor que aparece na fatura, sem IVA incluído. Muito bem. Há aqui uma pergunta que também estão a colocar, se há requisitos específicos dos fornecedores, se têm que ser certificados, por exemplo, ou se não. Depende da tipologia, não é? Cada tipologia tem um conjunto de requisitos. No caso das janelas, que não sei se é esse o caso, terão que estar inscritos no portal Classe Mais, de modo a serem os únicos que podem, no fundo, disponibilizar as etiquetas energéticas que são pedidas. E depois cada tipologia tem um conjunto de obrigações, vá lá, dos fornecedores. Não sei se há alguma especificação da tipologia. Não. Parece. Pronto, nós temos informação sobre isso na página do Fundamental e até eu já passo a palavra, Paulo. Relativamente aos documentos necessários por tipologia, até há uma lista muito resumida e depois a nível de cada uma das tipologias temos orientações técnicas que especificam essas questões e o próprio regulamento também tem a listagem de documentação obrigatória por tipologia e por fornecedor. Ana, acho que praticamente disse tudo, mas convém só dizer o seguinte para reforçar o que a Ana está a dizer. No regulamento existem 2 pontos em que, primeiro, nós dizemos não pode ser nada feito em Portugal sem cumprir com a legislação aplicável, e a seguir os instaladores, todos os instaladores, quem possa atuar aqui, têm que estar devidamente justificar que estão devidamente capacitados. Consoante for a tipologia em causa, tem um conjunto de pequenas situações em que nos têm que mostrar ou evidenciar que realmente estão capacitados para isso. Portanto, acho que a questão está respondida. Muito bem. A outra questão, estão aqui questões que têm sempre a ver com o problema dos condomínios. Alguém pergunta se pode candidatar-se nos limites da sua permilagem. E outra pergunta se forem 4 fações, tem que apresentar 4 candidaturas. No fundo, esta questão dos condomínios está a lançar problemas. E alguém também pergunta se
se não haverá problemas numa candidatura por fração devido às autoridades poder fazer alterações apenas numa parte e se as autarquias estariam dispostas a aceitar as alterações. Portanto, no fundo, enfim, esta questão do condomínio... Eu começaria logo por essa a dizer que, antes de virem colocar a questão ao fundo, tem que se informar quais são as regras que têm. Porque eu vou só dizer o seguinte, independentemente do que possa acontecer, o candidato tem um documento chamado termo de aceitação. O termo de aceitação é que o candidato, para receber aquela verba, não é, aquele incentivo, vai ter que aceitar todas as condições do regulamento. E o que acontece é que em fase, se eventualmente existir fase de verificação no campo, por forma de amostragem, etc., determinadas candidaturas, se formos bater, entre aspas, à porta dessa candidatura, vai-se ter que perguntar se... quem foi o instalador, se é necessário licenciamento, etc. Quem tem que responder é o próprio proprietário. Portanto, esta questão não é colocada para os ombros, entre aspas, do fundo. O fundo diz que é muito claro, que diz que condomínios não podem, quem pode se apresentar candidaturas são proprietários ou comproprietários, de resto está à espera que seja assim mesmo, não é? Portanto, isso é uma questão que tem que ser mesmo, antes de ser colocada no fundo, tem que ser, pelo menos, respondida pelo próprio candidato ou conjunto de candidatos daquele prédio. Uhum. Muito bem. E a questão de saber se pode isoladamente ou tem que ser os 4 em conjunto nas frações? Isto é por candidatura, é por proprietário. Portanto, eu, dono da fração A, apresento a minha candidatura, eu, dono da fração B, apresento a minha candidatura, eu, dono da fração C, da minha candidatura, eventualmente combinado ou não, isso já são requisitos que nós não percebemos. O que nós queremos entender é olhando de forma isolado ou para aquela candidatura e perceber o que é que se está a candidatar. Quem é o empreiteiro que está a fazer? O empreiteiro está capacitado? A tipologia corresponde aos requisitos? Pronto, a fatura e a despesa estão comprovados? Isso é que nós vamos olhar. Ok? Agora, se é isolado ou se é apresentado 4 candidaturas de seguida com a numeração logo a seguir uma atrás da outra, isso é uma questão que fica do livre-arbítrio do candidato ou do conjunto de candidatos. Portanto, não há aqui nenhum requisito. O que interessa é o requisito da fração. Não é, Ana? Uhum. Há outra questão que pergunta se a ligação da moradia à rede de gás está contemplada ou não. Esta questão é muito interessante, mas não é para o enquadramento do fundamental, porque tudo que seja algo que não seja de fontes de energias renováveis não são apoiados. Portanto, a questão de ter gás ou não ter gás, aquele loteamento ou aquela casa, é irrelevante para aqui. Nós não apoiamos a intervenções de construção civil que vise a execução de uma rede de gás, ou quer que seja gás natural, ou quer que seja. Portanto, acho que a questão sai fora do âmbito deste aviso. Muito bem. A outra questão que estão aqui a colocar é se o portal disponibiliza a lista dos fornecedores certificados nas diferentes tipologias, porque há aqui pessoas que estão com dúvidas sobre onde encontrar os fornecedores certificados. Então, o portal tem os sites para cada para cada tipologia, tem indicação dos sites onde poderão encontrar em alguns casos, por exemplo, nas janelas, lá está, tem o site da Classe Mais, o portal Classe Mais, o link para poder encontrar as empresas que são aderentes ao Classe Mais. Também no caso de isolamentos térmicos também tem o link para a Casa Eficiente 2020. No caso, por exemplo, das bombas de calor, para encontrar empresas e técnicos que manuseiem equipamentos com gases fluorados, tem o link para o site da Agência Portuguesa do Ambiente, onde está exatamente a lista das empresas com essa certificação e dos técnicos também. Portanto, não há uma lista propriamente de técnicos, de empresas fornecedoras, há, de facto, um link para os portais onde poderão encontrar listas de fornecedores das várias tipologias. De uma maneira geral, no caso, por exemplo, da eficiência hídrica, nem se aplica, não é? É mesmo o link para encontrar esses dispositivos que preenchem os requisitos de eficiência que estão aqui no regulamento. Está-se aqui a perguntar, além dos fornecedores, se os próprios materiais também têm uma lista quanto aos materiais ecos.
na questão de fachadas e coberturas dos prédios para garantir a elegibilidade? Não há uma lista, há umas regras. As regras são claras, é tudo, e materiais que sejam ecos, depois há uma definição no regulamento o que é que se presume como eco, ou 70% do material composto por material base natural, cortiça, lamineral, etc. Ou então ser composto, esse isolamento ser composto por 50% de materiais que sejam recicláveis. Depois tem as orientações técnicas, na 2 e na 6 consegue perceber ainda mais, com mais detalhe, o que é que são isto materiais ecos, e portanto isso julgo que seja suficiente para informar o candidato quais são as possibilidades que tem no mercado. Uhum. Uma das perguntas que aqui se faz é também se o isolamento térmico de um sótão é enquadrável em que tipologia. Portanto, isso deve ser por ser uma parte comum, provavelmente. Eu não sei o que é o sótão, se é o sótão da minha moradia, se é o sótão do meu prédio. Não é que temos de perceber primeiro essa questão. Depois acho que é importante percebermos o seguinte: espaços não úteis não são para ser aquecidos. Para ser aquecidos são espaços úteis, espaços onde eu habito na minha casa. E no caso concreto dos isolamentos, acho que é, e por isso aqui é que o fundo também decidiu apoiar, se precisam de um apoio técnico para além do instalador que tem essa nuance, ou porque ele está capacitado para isso e tem a possibilidade de dar a informação necessária ao candidato, potencial candidato, onde é que deve isolar, tem também a possibilidade de recorrer aos peritos qualificados. Portanto, mas se me perguntasse a mim... Diz aqui que o sótão é de uma moradia. Portanto, o sótão é de uma moradia. O sótão é de uma moradia. Eu não sei onde é que o sótão está localizado, mas teria que... Isso é sempre, tem que se ver caso a caso. Eu teria que perceber realmente se ela se traduz num espaço não útil ou útil. A partir diria que era um espaço útil e eu tinha que procurar em isolar o que está as partes exteriores desse sótão. Mas poderia ser, de repente, um espaço não útil. Portanto, isso é um bocado subjetivo. Tinha que ver o projeto ou tinha que se ver a casa em concreto para poder analisar essa questão. Está bem? Portanto, não é fácil. É um caso concreto, tinha que se olhar para o caso concreto e perceber. Muito bem. Há outra pergunta aqui, se é sobre as melhorias em prédios construídos anteriormente a 2006 já não são elegíveis. Pergunta aqui. Medidas passivas, que são que diz respeito a envolventes, janelas e isolamentos, é pacífico, é o normal, é de casas anteriores a 2006. Porquê? Porque antes de 2006, de acordo com o Sistema de Certificação Energética Nacional e etc., e outras bases de dados, nós sabemos que onde existem casas mais ineficientes. E por isso é que, obrigatoriamente, isolar casas antes de 2006. Depois de 2006, não. Mas se quiser trocar equipamentos antes ou depois de 2006, já pode. Portanto, acho que esta foi aquela distinção que se fez. Portanto, mas a explicação do que é 2006 tem a ver simplesmente com o facto de, antes de 2006, haver um parque edificado muito ineficiente. Depois de 2006, porque entrou em lei diversas legislações térmicas muito que obrigavam à melhoria, que as casas novas fossem realmente muito mais eficientes, já não há essa necessidade ou essa preocupação de isolar por fora ou mudar as janelas, por o próprio regulamento já o obrigar. Portanto, antes de 2006 é que sim. Muito bem. Penso que já aqui praticamente resposta a todas as questões. Há várias questões aqui que foram colocadas relativamente à intervenção da Associação de Engenheiros Proprietários, naturalmente que ela dará todo o apoio que os sócios coloquem quanto à utilização à formulação destas candidaturas, sabendo-se que têm que ser apresentadas pelos próprios, mas poderão fazê-lo relativamente a estas indicações. Portanto, neste quadro, colocando-se questões concretas sobre limites, custos e tudo mais, ficaremos nestas indicações. E, portanto, a partir daí, nessa altura, os nossos serviços darão o apoio que seja necessário para este efeito. Não sei se aos oradores queiram dizer mais alguma coisa relativamente a estas questões. Não sendo este o caso, eu gostaria de vos agradecer a todos os vossos contributos, à doutora Alexandra Carvalho, doutora Ana Salgueiro, engenheiro Paulo Libório, dizer que foi
um privilégio terem podido estar aqui a esclarecer os nossos associados, agradecer a presença de todos os nossos associados que se colocará aqui. Nós procederemos à distribuição da apresentação, provavelmente através do e-mail ou colocando no site, se nos permitirem fazer isso, como se disse, a nossa associação estará sempre disponível para dar apoio aos sócios para esta indicação. Muito obrigado também e boa tarde a todos e muito agradecemos todos os vossos esclarecimentos. Muitíssimo obrigado. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigada.